Evandro Martins, diretor da Fair System Group. Hoje o assunto que nos traz aqui é a evidência e a grande importância da água para a questão da agricultura, para a questão da segurança hídrica da humanidade. Então a gente tem um mesmo valor, o mesmo peso que a gente dá para a ciência, tecnologia, inovação que a gente atua na empresa, na questão da água. Então a gente foi reconhecido pelo governo do estado como agricultor conservacionista e produtor de água. E o que vem a ser isso, né? A questão do manejo do solo, a questão de toda a tecnologia que a gente usa no plantio em nível, terraceamento, sistema for windows, na questão de manutenção e mantência de cultura sempre na lavoura, nos garante, nos dá uma segurança no que a gente chama de bioestrutura de solo. Ou seja, existe uma interconexão entre a questão microbiológica, a questão física e a questão química do solo, que nos dá resultados bastante sustentáveis, não só na questão do aspecto de ganhos de produtividade, mas também sustentabilidade ambiental. Então a gente vai destacar isso indo na lavoura e entendendo melhor como que a gente conseguiu constituir isso aí. E a ênfase que a gente dá realmente é para a questão da água, tanto na questão da segurança alimentar quanto a segurança hídrica, né? Nós vivemos momentos de mudanças muito grandes na questão climática, nessas alterações do aquecimento global. Então a gente não pode desconsiderar o fator água como essência de qualquer atividade humana, e no agro não é diferente. Então a gente vai mostrar o que a gente está fazendo aqui e justificar esse reconhecimento do governo do estado que nos remeteu essa premiação e essa evidência de que a gente realmente tem que tratar a água como segurança hídrica e vinculado à segurança alimentar na produção de alimentos e também na geração da água, né? Porque a água que é retida e infiltrada, ela tem um período de até 5 ou 6 meses para chegar até o riacho, e esse riacho ou a questão da água sendo deslocada, que vai servir também aos mananciais para a água urbana. Quer dizer, então nós estamos fazendo um trabalho de grande relevância para a humanidade nessa questão de reter a água. Então toda a água da chuva que cai aqui ela fica e infiltra. Nós estamos aqui na lavoura agora mostrando as evidências, né, de que a gente realmente tem uma grande preocupação com a água, né, na questão do armazenamento, na questão da infiltração e quais os critérios que a gente usa para isso, qual a metodologia, qual o manejo do solo que a gente usa para isso. Aqui todo o plantio é feito em nível, em contorno, né, nós utilizamos a questão do mapeamento hidrológico, que esse mapeamento nos direciona na questão da perpendicularidade da água, ou seja, o movimento de descida da água é colocado, as linhas de plantio em contorno, quer dizer, então toda a chuva que cai, ela é retida nessas linhas de plantio. Nós vivemos um problema muito sério na questão da falta de água por longos períodos e do excesso em altas precipitações concentradas. Então a gente tem essa necessidade de realmente reter a água. Vocês podem ver que tem uma questão muito grande de proteção anualizada. A gente faz 3 tipos de cultivo no ano. A questão do outono, inverno e verão, em que todo ano está nascendo plantas. Então a questão do impacto da gota da chuva, a questão do sistema de terraceamento, sistema for windows. Então é uma grande ajuda nesse sentido para que a água realmente seja retida, né? Então a gente trabalha essa questão do manejo integrado do solo, da água e da biodiversidade, né? Então, como eu falei, a gente trata a bioestrutura do solo, a conexão entre os processos físicos, químicos e biológicos. Isso nos dá uma dinâmica ecológica para o trato com o solo também. Então a armazenagem da água é feita o ano inteiro, vocês podem ver nas imagens também a grande capacidade de infiltração, o alto enraizamento, né? Numa cultura sucessória a gente trabalha a prática de rotação, então realmente nos remete a resultados, como eu falei, de extrema sustentabilidade, tanto na questão ambiental quanto econômica. Essa área teve altíssimo rendimento, superou a média histórica até do estado. Então nos dá uma grande satisfação e nos remete realmente a um sistema altamente sustentável na questão evidenciada, principalmente na questão da água, manejo sustentável do solo e a questão conservacionista, né?
O efeito de todo o aspecto que a gente colocou nas questões de manejo do solo, na questão do sistema de terraçamento, na questão do plantio em nível, né? Então aqui está o resultado da lavoura sendo monitorada com plantio em nível, com a questão da alta infiltração, gerando resultados. A gente monitora seguidamente essa área de preservação da propriedade, em que realmente está aflorando a questão da água nesse local. Em tempos anteriores nós tínhamos dificuldade de ter água, realmente secava. Então a gente está vendo que a construção e o sistema de infiltração é extremamente benéfico também para a natureza e evidencia essa questão da geração da água para alimentar os mananciais, alimentar a questão dos banhados, e essa água efetivamente vai servir também para o consumo urbano da humanidade. Então a gente está muito feliz em poder construir e gerar água, né? Como eu falei, a gente é um agricultor conservacionista e produtor de água. Então a gente fica muito feliz em testar e avaliar e considerar essa questão da infiltração e armazenagem no consenso entre a produção, a produtividade, mas principalmente o aspecto ecológico e biológico que a gente está fazendo dentro da propriedade.